Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, suas convicções sobre a crucificação de Jesus Cristo. O título dessa mensagem é As Convicções que Temos sobre a Crucificação. Bem, provavelmente você tem muitas convicções sobre muitas coisas. Mas deixe-me te dizer algo. Se não entender isso direito, você não terá nenhuma vida eterna. O que queremos dizer sobre suas convicções sobre a crucificação de Jesus Cristo? Então, eu quero que abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo tinha sido ferido e preso em Filipos e tinha sido expulso de Tessalônica e Bereia e de alguns outros lugares. E Corinto era provavelmente a cidade mais corrupta daqueles dias. Então, quando ele foi a Corinto, ele deixou muito claro que não iria se envolver em discussões sobre suas filosofias. Eles acreditavam em um pouco de tudo. E ele queria deixar muito claro que ele iria falar sobre uma coisa. Então, se você olhar nesse segundo capítulo, começando no versículo 1, ele diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus, pois decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive com você em fraqueza, e em temor e em muito tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder do Todo-Poderoso Deus. Quando pensamos sobre a crucificação, provavelmente todos temos diferentes ideias sobre o que Deus tinha em mente, mas meu propósito é te ajudar a entender exatamente o que aconteceu. Foi mais do que apenas um homem pendurado em uma cruz. O que realmente transcorreu? O que aconteceu? E além disso, como isso afeta você? E quero que olhemos para esse primeiro capítulo de Coríntios por um momento e alguns versículos aqui, no versículo 23, para te dar uma ideia de quão incrível a crucificação de Jesus Cristo foi para o apóstolo Paulo. Ele disse no verso 23, Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Geralmente, quando se pensa na cruz, eles têm uma pendurada no pescoço, ou a têm uma pulseira, ou está na parede, em algum lugar. Então, eles pensam em termos de ser um símbolo do cristianismo. Quero que você entenda o que isso realmente é, do que realmente se trata. E Paulo disse que no que lhe dizia a respeito era o assunto. E ele estava indo em direção a um grupo de filósofos que queriam se envolver em todo tipo de ideias. Ele disse, estou chegando com uma coisa em mente. Eu quero que vocês entendam o que aconteceu quando Jesus Cristo foi crucificado. E se alguém lhe perguntasse, você provavelmente daria uma resposta muito simples para isto. Mas quando falamos sobre uma convicção, e eu quero que você anote porque é uma convicção sobre qualquer coisa. Ter uma convicção é estar tão completamente convencido que algo é totalmente verdadeiro, que assume uma posição sobre isso sem temer as consequências. Então, quando as pessoas falam sobre a cruz, você tomaria uma posição pela cruz e diria sim, eu acredito na cruz. Bem, quero que consideremos alguns pontos muito vitais sobre a cruz. Talvez alguns de vocês não tenham pensado. Você acredita na cruz? Você sabe que Jesus morreu na cruz, mas do que tudo isso se trata? O que foi a morte de Cristo na cruz? Poderia ter morrido de outra maneira. Mas muito claramente, a Bíblia fala sobre sua morte na cruz. Então, quero que olhe alguns versículos, por favor. Abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, e abra, por favor, no versículo 20. Eu vou te dar alguns versículos, espero que seja sábio o suficiente para anotá-los.
Ouça o que Pedro diz nesse versículo 20. Ou podemos começar com o verso 19. Mas com precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, falando da cruz. Porque ele foi, observe, porque ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, que por meio dele creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estão em Deus. Agora eu quero que você abra, por favor, lá em Efésios capítulo 1. Estamos falando da cruz, falando sobre como tudo aconteceu. Começando no verso 4, observe o que ele diz. Assim como ele, Deus, nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, veja isso, antes da fundação do mundo, para que nós, você e eu, fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para a adoção, como filhos, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É isso que ele está dizendo. Antes de você e eu chegarmos à cena, Deus já havia planejado a morte de seu filho para expiar o pecado de toda a humanidade. Deus sabia que íamos pecar antes de nos criar. E o que eu quero que observe que ele diz aqui, ele diz, antes da fundação do mundo, Deus sabia quem iria ser salvo. Deus sabia que você seria salvo, Deus sabia quem não seria salvo. Deus traçou um incrível plano de redenção para toda a humanidade. Então não foi Deus reagindo a nada. E se observar a forma como ele disse, eu amo essa passagem, como ele disse em Efésios, ele disse, veja, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi uma escolha que ele fez. Deus escolheu nos salvar através de seu Filho. Então, quando ele diz, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A cruz se trata de como Deus cumpriu seu plano predestinado para te salvar, me salvar e salvar cada pessoa que será salva. É disso que se trata a cruz. É sobre Deus que planejou a salvação da humanidade. E ele não planejou isso no Jardim do Éden depois que Adão e Eva pecaram. Antes da fundação do mundo, ele planejou. Foi motivado por 3 coisas. Ou seja, porque Deus escolheu a salvação para a humanidade, sabendo que o homem cairia. Bem, seu primeiro motivo foi nossa pecaminosidade. A Bíblia diz, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ou seja, nós falhamos. Todos nós pecamos. Fico surpreso quando encontro pessoas, adoro encontrar pessoas que não são cristãs, porque descubro no que elas acreditam. E se eu citar pecado, a conversa chega muito perto de acabar. Enquanto estamos falando sobre outra coisa, tudo bem, estou feliz em vê-lo, pastor. Mas quando se começa a falar sobre pecado, mas ouça, é Deus quem disse, pois todos pecaram. Ou seja, nós violamos a lei de Deus, quebramos a lei de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos do que Deus pretendia para nós. Então, um dos seus propósitos, objetivos, é perdoar-nos. Todos pecamos contra Ele. Nós temos que lidar com o pecado de alguma forma, podemos ignorá-lo e pagar o preço, ou sermos perdoados. 3 motivos. A pecaminosidade da humanidade, em segundo lugar, o amor de Deus. E eu quero que você abra em esse versículo aqui, especialmente em Romanos 5. Deus tinha em mente nossa pecaminosidade, mas Ele também tinha em mente seu incrível amor por nós. Nesse capítulo 5 de Romanos, e há muitos versículos maravilhosos aqui, mas vamos abrir por agora no verso 8. Quando Paulo diz, ele diz tão lindamente, ouça, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que o motivou? O que o motivou foi seu amor por nós.
seu amor, trouxe a nossa salvação. 3 motivos. Primeiro, nosso pecado, estávamos perdidos. Segundo lugar, seu amor o motivou a fazer alguma coisa. E a terceira coisa que o motivou foi sua justiça. Agora preste atenção, porque aqui está o coração do Evangelho. Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Toda pessoa que peca contra Deus está sujeita ao julgamento, enfrentará o julgamento. Então, como um Deus amoroso salva um mundo pecador e ainda é justo. Eu disse 3 motivos: nossa pecaminosidade, seu amor por nós e sua justiça, que eu gostaria de explicar agora. Então, e quanto à sua morte? Sua morte não foi apenas esse hebreu morrendo em uma cruz porque ele foi falsamente acusado. Nós já vimos que antes da fundação do mundo, Deus planejou tudo. Então, no processo disso, Deus está lidando com a questão de sua justiça. Então, a morte de Jesus não foi uma morte normal. Foi uma morte expiatória, que significa que foi um pagamento. E então, quando pensamos em uma morte expiatória, quero que olhemos para algo aqui pelo simples motivo. Por exemplo, vamos abrir em João 3,16 por um momento. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas espera aí. Deus é um justo Deus. Deus é um Deus de justiça e ele disse: a alma que pecar, essa morrerá. Então, como nós? Então, Deus não poderia dizer: ok, vamos esquecer isso. Não. Ele é um Deus justo. Então, para ele permanecer justo e para ele se manter fiel ao que prometeu e ao seu plano pré-estabelecido antes da fundação do mundo, como Deus justificou seu ato de nos salvar. Bem, você se lembra, por exemplo, no Antigo Testamento, havia um derramamento de sangue de bois e cabras e cordeiros e ovelhas e pombas e tudo mais. E tudo aquilo era símbolo de alguma coisa. E estava nos contando uma história, nos contando uma verdade, que aquilo eram símbolos do que eventualmente iria acontecer uma vez por todas, e que é a morte de Jesus. Mas, é claro, não entendia tudo isso naquela época. Então, o que estava acontecendo é que Deus se mantinha fiel a si mesmo. Estava se preparando para pagar pelo seu pecado e pelo meu pecado, para que sua morte fosse uma morte expiatória. Jesus, que era Deus encarnado, expiou por nosso pecado, pagou totalmente nossa dívida de pecado com a sua vida. Ninguém podia fazê-lo porque todos os outros pecamos contra ele. A única pessoa que já viveu sem pecado foi Jesus, porque ele era Deus encarnado. Ele veio com o propósito principal de morrer uma morte expiatória. Não só uma morte, mas uma morte expiatória. Uma morte que foi um pagamento. Jesus veio como pagamento de Deus pelo seu pecado e pelo meu. E ele morreu para cumprir todos esses símbolos. Touro, ovelha, cabra, cordeiro, todas essas coisas eram apenas previsão daquilo que ia acontecer. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele morreu na cruz como pagamento pelo seu pecado e o meu. Então, quando falamos sobre a cruz, estamos falando sobre uma transação que ocorreu. Nosso Pai Celestial enviou o seu Filho, não só para viver aqueles 33 anos, mas pelo propósito principal de morrer. Ele tinha que ser divino, ele tinha que ser o Filho de Deus, ele tinha que ser uma pessoa da Trindade, porque ninguém mais poderia morrer por nossos pecados, pois todos pecaram contra ele. Então a cruz é o ápice, o coração, o cerne da vida cristã. Não é só algo sobre o qual cantamos, sobre o qual lemos e pensamos, amo essas palavras sobre a cruz, não. A cruz é o coração da vida cristã. Você não seria salvo sem a cruz. O que pode lavar nossos pecados? Nada mais o quê? O sangue de Jesus. Então, quando pensamos sobre a cruz,
Você e eu somos declarados justos diante de Deus quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Vamos voltar em Romanos, capítulo 3, por um momento. E eu penso esse versículo em particular, que muitas vezes as pessoas passam por cima dele, mas a Escritura diz, no verso 25 desse Romanos 3, ele diz no verso 23, todos sabemos de cor, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs publicamente na cruz, como propiciação, como um sacrifício expiatório, no seu sangue mediante a fé. A cruz tem a ver com pagamento pelo pecado. E a cruz tem tudo a ver com Jesus, cuja vida foi totalmente sem pecado e absolutamente perfeita. Então, quando nós olhamos para sua vida e o que estava acontecendo, ele veio para morrer. Lembre-se, há 3 coisas que Deus tinha em mente: nosso pecado, seu amor, então sua justiça. E sua justiça foi feita pela morte do seu filho, Jesus, na cruz. Agora, eu penso em Hebreus, capítulo 9, por um momento. Se observar esses versos, começando no verso 24. Ouça o que ele diz. Pois Cristo não entrou num santuário, feito por mãos humanas como o Santo dos Santos, no templo e tudo mais, uma mera cópia do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós na presença de Deus. Agora, ele diz, nem foi para se oferecer muitas vezes, mas apenas uma vez. Como sumo sacerdote, entra no santuário ano após ano com a mesma coisa. Do contrário, ele teria precisado sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, uma vez, na consumação dos séculos, ele foi manifestado para remover o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, ouça, isso não é só sobre uma celebração de Páscoa, isso é sobre a morte de Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo. Tem tudo a ver com o pagamento do seu pecado e do meu. Tem tudo a ver com Deus sendo justo ao dizer, eis a penalidade e é a morte. E Deus em seu amor dizendo, eu vou pagar essa penalidade na pessoa do meu filho e, portanto, nós temos a cruz. Então é isso que ele está dizendo aqui. Agora pense nisso por um momento. Isso resolve para sempre. Pessoas que dizem, bem, eu não sou tão mau, eu acho que eu sou tão bom quanto muitos cristãos que eu conheço e eu acho que eu vou para o céu. Então você pergunta a ele isso. Com base em quê? Em suas boas obras, você já pecou, assim você sabe, mas Deus entende isso, ele entende. Deus não ignora o seu pecado. Seu pecado custou a Deus o Pai a morte do seu Filho, Jesus, a quem voluntariamente enviou para morrer por seus pecados, para que você não tivesse que morrer em seu pecado e ser separado dele por toda a eternidade. Então pense nisso. Custou a Deus o Pai Jesus para cuidar do nosso pecado. Então, quando alguém diz, bem, eu não sou tão mau, sim, você é perverso. O que custou a Deus a morte de seu filho perfeito, maravilhoso, lindo, é mau, é maligno, é pecaminoso. Ele disse, a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a opinião de Deus sobre o pecado. E nós meio que passamos por cima disso e justificamos, mas Deus, ele não. De fato, é tão mau, é tão maligno, é tão terrível, é tão horrível que as pessoas morrem em seus pecados e são para sempre separadas de Deus. Foi o seu amor que enviou o Senhor Jesus. Mas algo mais que eu quero que você note é o seguinte. A crucificação de Jesus foi um evento que nunca poderia ser duplicado e nunca precisaria ser repetido. Foi algo único, nunca duplicado. Porque Jesus veio, ele morreu e ele subiu para o Pai. Não tem como duplicar isso de novo. Nunca. Um momento na história
um momento na vida de toda a criação. Aqui está Deus na carne, seu Filho Jesus, morrendo pelos pecados da humanidade. E não só isso, nunca precisando ser repetido. Pense sobre isso. Não sabemos há quanto tempo esse mundo existe, bem, Deus sabe, mas há tantas estimativas de quão velho esse mundo é. Veja isso. Uma vez, um dia, em um monte, em uma cruz, Jesus morreu em carne humana para expiar todo o pecado da humanidade desde Adão até o momento em que Jesus voltar novamente. Ele pagou nossa dívida. Não precisa ser repetido. Porque esse é o poder da morte de Jesus. Ele levou todo o pecado de toda a humanidade sobre si mesmo. Porque, percebe, era Deus, na pessoa de Jesus, que estava morrendo para pagar uma dívida de pecado que ele assumiu, seus pecados e os meus, e ele pagou o preço. Então quero mencionar uma última coisa. Ouça isso. A morte de Jesus Cristo cobriu tudo. Tudo. Não há nada que se compare. Nada que se compare a isso. Então, quando ele morreu, isso afetou todos os que se foram, presente e futuro. E você e eu vivemos na consciência da presença do Deus Todo-Poderoso. Ouça, nosso futuro está definido. Se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, se você confiou em Jesus como seu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que entregou sua vida a Ele, não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz não é algo que você apenas usa em seu braço ou pescoço. É sobre o evento mais grandioso da história da humanidade. Nada pode se comparar. Nada pode fazer o que ela fez. Jesus morreu pelo seu pecado e pelo meu. Isso se trata do Filho de Deus, te amando bastante para ir para a cruz e pagar toda a sua dívida por completo. E sendo desse jeito, você já creu nele como seu Salvador? Estou falando sobre você já ter aceitado Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, que foi para a cruz, morreu por seu pecado, assumiu sua dívida de pecado completamente sobre si. Você alguma vez já o aceitou como Salvador, Senhor e Mestre? Você alguma vez já creu nele para o perdão dos seus pecados? Qualquer outra coisa que você fez não é suficiente. Vê, o motivo por que não precisa ser repetido é porque foi completamente suficiente. Uma vez, em toda a história da humanidade, Jesus morreu por seu pecado. Ou você o aceita como seu Salvador pessoal, e eis o que você faz. Você aceita o peso e a culpa de todo o seu pecado diante de um Deus Santo e será separado dele por toda a eternidade. É Jesus ou nenhum outro. Não Jesus, um caminho. Jesus, um único caminho. Porque ele é o único que pagou por seu pecado. E esse pagamento, ele foi aceito pelo Pai. Como sabemos disso? É do que se tratou a ressurreição. A declaração de Deus, totalmente pago, eis a prova. A prova está na ressurreição. Então, como somos abençoados por sermos salvos? Quão abençoados! Mas é uma mensagem que temos que anunciar por todo o mundo. Essa é a nossa tarefa, tendo nos tornado seguidores de Jesus. Pai, nós te amamos, te louvamos pela tua bondade e amor para conosco. Nós nem mesmo podemos compreender
Nossa mente não consegue compreender totalmente o que fizeste lá na cruz, mas você tornou isso muito claro. Para nós que não queremos enfrentar a vida sem Jesus como nosso Salvador. E eu oro, Pai, por alguém que está sentado aqui agora mesmo. Alguém que está ouvindo ou assistindo. Que sejam sábios o bastante, agora mesmo, para fazer essa simples oração. Oh, Pai, eu pequei contra Ti muitas e muitas e muitas vezes. Eu venho até a Ti não porque eu mereça alguma coisa. Eu venho para admitir que sou um pecador. E Te peço que me perdoe dos meus pecados, crendo que Jesus pagou o preço na cruz. E eu Te peço que me salve agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.